Audiobook Jus Resumos. Direito Constitucional. Aula 12. Medidas provisórias. Olá, concurseiros ligados no Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde o direito se torna acessível e direto ao ponto. Hoje, vamos desmistificar uma espécie normativa bastante peculiar e relevante no cenário jurídico brasileiro: a medida provisória. Preparem seus ouvidos e vamos juntos entender tudo sobre as MPS. A medida provisória é um ato normativo com força de lei, elaborado e editado pelo Presidente da República. A Constituição Federal autoriza o presidente a editar MPS em casos de relevância e urgência, que demandem uma ação imediata do Poder Executivo. É crucial entender que a medida provisória, embora tenha força de lei desde sua publicação, não é uma lei em sentido estrito. Ela não é um ato originário do Poder Legislativo, que é o órgão constitucionalmente incumbido da função típica de legislar. Uma vez publicada, a medida provisória deve ser submetida à apreciação do Poder Legislativo dentro de um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Esse prazo começa a contar da data de publicação da MP e fica suspenso durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Uma mudança importante trazida pela Emenda Constitucional número 32 de 2001 foi a proibição da reedição de medidas provisórias. Além disso, se uma MP não for aprovada ou rejeitada expressamente dentro do prazo constitucional, ela será considerada tacitamente rejeitada. O processo legislativo das medidas provisórias possui algumas particularidades. Podemos ter basicamente 3 cenários. MP aprovada sem emendas. Se o Congresso Nacional aprovar a medida provisória sem alterações, ela é convertida em lei ordinária. MP aprovada com emendas. Caso o Congresso aprove a MP com emendas, o texto alterado é enviado novamente ao Presidente da República para sanção. O prazo para apresentação de emendas é de 6 dias a partir da publicação da MP, permitindo que deputados e senadores proponham modificações. MP rejeitada. A rejeição de uma medida provisória pode ocorrer de 2 formas. Rejeição expressa. Acontece quando uma das casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, vota e decide rejeitar a MP dentro do prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período. Rejeição tácita. Ocorre quando a MP não é votada e aprovada por ambas as casas dentro do prazo de 120 dias. O efeito da rejeição de uma medida provisória é extunc, ou seja, ela perde a sua eficácia desde o momento em que foi editada. O artigo 62, 3 graus da Constituição Federal estabelece essa retroatividade, determinando que o Congresso Nacional deve disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da MP rejeitada. No entanto, o 11 do mesmo artigo prevê que, se esse decreto legislativo não for editado em até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da MP, as relações jurídicas constituídas durante sua vigência permanecerão regidas por ela. Uma questão importante sobre o processo legislativo das MPS diz respeito ao regime de urgência. O artigo 62, 6 graus da Constituição Federal estabelece que, se uma medida provisória não for apreciada em até 45 dias de sua publicação, ela entra em regime de urgência, sobrestando todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando, até que a votação da MP seja concluída. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 27931-DF, firmou o entendimento de que o sobrestamento previsto nos 6 graus do artigo 62 da Confira, com a redação dada pela SC 32/2001, se refere apenas às matérias passíveis de serem regulamentadas por medida provisória. Com isso, ficam excluídas do bloqueio as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar,
os projetos de decreto legislativo, os projetos de resolução e até mesmo os projetos de lei ordinária que tratem de temas que são vedados à edição de MPS, conforme 1 graus do artigo 62 da Confira. Essa interpretação busca preservar o equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo. Para finalizarmos nosso estudo sobre medidas provisórias, vamos a algumas considerações importantes. 1. Controle de constitucionalidade. As medidas provisórias estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, tanto formal quanto material, pelo Poder Judiciário, uma vez que são atos normativos que vinculam condutas. O STF entende que a inconstitucionalidade material deve ser analisada como regra e a formal como exceção. 2. MP estadual. Existe a possibilidade de edição de medidas provisórias em âmbito estadual, desde que haja previsão expressa na Constituição do respectivo Estado. 3. Retirada de MP. O Presidente da República não pode retirar uma medida provisória já editada e em vigor. A solução para alterar ou revogar uma MP em tramitação é a edição de uma nova medida provisória que a abrogue. 4. Limites materiais. A Constituição Federal estabelece limites materiais para a edição de medidas provisórias, ou seja, matérias que não podem ser regulamentadas por MP. O artigo 62, 1 graus, o artigo 25, 2 graus, o artigo 246 e o artigo 73 do ADCT listam essas vedações, que incluem temas como nacionalidade, cidadania, direitos políticos, direito penal, processual penal e civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, planos orçamentários, com ressalva. Detenção ou sequestro de bens. Matérias reservadas à lei complementar e matérias já disciplinadas em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto. E assim concluímos mais um vídeo essencial para os seus estudos de direito constitucional. Hoje, desvendamos a natureza, o processo legislativo e os limites das medidas provisórias. Esperamos que este resumo tenha sido claro e útil para sua preparação. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos do Jus Resumos. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões de temas. O seu sucesso é o nosso objetivo. Até a próxima!